Ontem eu tava brincando com a minha mãe, né? Que ela falou, quando você chegar lá, você fala que o casal não pode ficar sozinho. Aí se eles perguntarem por quê, você fala, minha mãe não deixa. Mas eu acho que tudo é o cuidado, e no mundo espiritual isso é muito real. Porque eu trabalhei no Encontro com Deus, essa última edição, e num certo momento lá, de uma peça, o Senhor começou a tratar muito comigo sobre o papel que eu estava fazendo naquela peça. E o Senhor tratando comigo, o Senhor tratou muito, muito comigo, porque hoje é algo que a gente não fala muito. Hoje, dentro das igrejas, é um tabu. Você não vê muitos pastores falando sobre sexo em cima do altar. Hoje, os pastores... fez, no escondido, vai pro banco, mas o pastor não sobe no altar e fala sexo antes do casamento é pecado. É fechado, né? É fechado. É um tabu. Você não vê o pessoal, um pastor falando. Você não vê um líder falando numa roda. Você não vê um líder subindo no altar e falando a masturbação é pecado. Real. Você não vê ninguém falando. E hoje você lidar com os jovens é um pouco mais complicado, porque você tem que falar isso muito abertamente sobre o sexo. Não, sexo antes do casamento não pode. Antes do casamento é pecado. Antes do casamento abre legalidade. E entender que o casamento, que o sexo ele é uma bênção dada pro casamento. Então a gente tá querendo usufruir no namoro que é feito pro casamento. Porque no namoro, na verdade, a gente tava conversando sobre isso lá fora, o namoro, segundo a Bíblia, não existe. Se você procurar de Gênesis e Apocalipse, não existe namoro. Legal. Então você tá querendo usufruir daquilo que é do casamento. Porque na Bíblia só fala sobre casamento. E sobre o nascimento de Jesus, quando fala que José queria terminar com ela, né? Sim. Queria um divórcio. Eles não tinham a consumação carnal, mas eles eram noivos. A Bíblia só fala sobre o noivado, só tem respaldo sobre o noivado e sobre o casamento. Então, você falar hoje sobre namoro, você subir no altar e falar para um casal de namorado, não, é pecado você fazer sexo, é muito complicado. Então, acho que a gente foi muito tratado, a gente conversaram muito com a gente. Graças a Deus, meus sogros conversaram muito com a gente. Os meus pais sempre tiveram um assunto, minha mãe sempre teve um assunto bem mais aberto comigo para conversar sobre sexo, até antes mesmo do namoro, bem antes. E eu acho que é tudo aquele cuidado. Se você tem maturidade espiritual para entender que se você tá dentro de um quarto sozinho, pode acontecer. Tem lugares que não devem ser tocados, que não podem ser acariciados, porque dentro do casamento. Porque são lugares que só podem ser acariciados dentro do casamento. Tem lugares que, por exemplo, se você tá num lugar escuro e vazio, eu vou dormir com o meu namorado, não vai acontecer nada. Eu acho que você tá com muita dúvida do teu corpo. Acho que a gente não pode confiar em si mesmo, né? Acho que a única pessoa que a gente não... Uma das primeiras pessoas que a gente não deve confiar é em nós mesmos, porque uma coisa é que até o pastor Cláudio Duarte fala, que nem tudo é demônio, é hormônio. E a gente tinha que entender isso. Então, a gente tem que respeitar os nossos limites, entender que tem até um certo ponto que não pode chegar. E eu preguei uma vez sobre isso lá na igreja, sobre pecado, né? E eu falei, se você sabe que na ponta do precipício é perigoso, por que você quer ir até a ponta? Se permaneça mais atrás para que não tenha o perigo de você cair. Então, eu acho que o sexo, ele é algo que é bênção no casamento, mas fora do casamento é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem limites a te seguir. Forte Brasil. Tabita, como que segura esses hormônios? Porque vocês estão na flor da idade. A molecada até 20 ali, né? Tá na flor, daí chega na idade do varão aqui, já começa a later abaixo. E onde que sabe, meu amor? Ô, varão acusador aqui. Papai. Tava indo bem, não me segurei. Tabita, como é que segura os hormônios? Já namorou 2 vezes, né? Como é que segura esses hormônios aí? Vamos lá, como a minha amiga Letícia citou aqui, existem limites. Se nós sabemos que existe limite, por que a gente quer ir até eles? Essa é a pergunta. E, na minha opinião, o que eu sempre deixei muito claro, até converso muito com a minha mãe sobre isso, geralmente relacionamentos não eram nem para ter esse tipo de preliminares. O real, correto relacionamento, ele não tem nem beijo. Os irmãos, acreditem ou não, mas na Bíblia não existe nenhum tipo de contato antes do casamento. Só um que eu achei, e mesmo assim foi algo muito imediato, né? Que eu mostrei para Lelê em Gênesis capítulo 29, quando Jacó ele olha para Raquel, e ele olha para ele, a palavra do Senhor disse, amou Raquel. E ele beijou ela e chorou. E logo tomou ela, ou seja, casou. Então, assim, se você sabe que existe tipos de limites, não tem por que a gente querer andar em cima desses limites. É difícil, mas não é impossível. Vou ser um exemplo aqui. O namoro cristão, ele não precisa ter um foco exatamente nisso. O namoro cristão, ele foi feito para se conhecer, foi feito para conversar, foi feito para sair. A diferença é que os jovens de hoje em dia, eles simplesmente namoram simplesmente para satisfazer desejos carnais, esquecendo completamente que o verdadeiro intuito do namoro é se conhecer, é pensar em coisas futuras, na minha opinião. Forte Brasil.